Graça e paz, irmãos. Amém. Estou muito feliz aqui em poder ministrar esse estudo nessa manhã. Essa semana foi uma semana muito produtiva aqui em todos os aspectos, né? Casa cheia todos os dias. As pessoas sedentas por aprender da palavra de Deus. E vejo que hoje vocês vêm com essa mesma vontade de crescer na graça e no conhecimento. Isso me faz lembrar das palavras do apóstolo Pedro em sua carta. Ele diz assim, que cada um de nós cristãos devemos estar prontos para qualquer momento, quando questionados a respeito da razão da nossa fé, da nossa esperança, nós devemos estar prontos para de imediato dar uma resposta bíblica coerente para essa pessoa. Isso é uma grande responsabilidade, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Se de repente o seu colega de trabalho no horário de almoço chega em você e fala assim, você é um cristão? Aí você diz, sou. E aí ele pergunta para você, por que você é um cristão? O que você responderia? Eu nasci na igreja, eu vou na igreja desde criancinha, meus pais me levaram e eu acabei ficando, ou meu vizinho me convidou para ir no culto, eu fui, gostei, e aí continuei indo. Não, irmãos, nós temos que ter uma resposta bíblica. Você sabe dizer por que você é um cristão? Isso é importante, essa convicção de fé para nós. Mas hoje, mais uma vez eu vou falar o estudo aqui sobre o Apocalipse. Deixa eu tentar descobrir onde há o laserzinho aqui. Achei. Mas eu quero fazer uma abordagem diferente. Das outras vezes que nós tivemos esse Café com Apocalipse, eu me restringi em explicar o livro de Apocalipse, a escatologia, o estudo para o fim dos tempos. Mas hoje eu quero ir um pouco além. Como o pastor acabou de falar, qual a aplicação prática disso para nós? O que você aprende em saber como será o futuro? Como será o fim dos tempos? Se só saber isso não traz nada de novo para a sua vida, não acrescenta algo na sua vida, esse conhecimento se torna inútil. Por isso, nós temos que ter uma aplicação mais prática disso. Então, hoje, ao invés de explicar somente como será o panorama futuro, o do cumprimento das profecias bíblicas, eu quero ir um pouco além. Gostaria de começar falando que o livro de Apocalipse é a consumação de um plano. Mas você sabe qual é esse plano? Você sabe por que tem que ter sido estruturado um plano? Qual é o objetivo principal desse plano? O objetivo desse plano é um só: salvação. Deus, ao criar o ser humano, o objetivo maior de Deus, quando criou o ser humano para a sua glória, é que ele tivesse um relacionamento com o ser humano. Um relacionamento de amor. Deus, ele não quer simplesmente ser o rei de um reino com muitos súditos, mas ele quer ser o pai de uma grande família. Esse sempre foi o objetivo maior na mente de Deus quando criou o ser humano. Mas já sabendo que o ser humano iria voluntariamente fugir desse propósito, cair em pecado e trazer condenação sobre si, Deus, desde antes de criar o ser humano, já estruturou um plano para a redenção do ser humano. Para que aqueles que crescem pudessem ser libertados da morte e do pecado e se tornar filhos, se tornar parte dessa família. E esse plano nós vemos ele se desenvolvendo em toda a história e se consumando no fim dos tempos. Por isso hoje eu gostaria de começar falando a respeito do livro da vida. O livro da vida aparece em alguns textos bíblicos, mas o livro de Apocalipse é onde ele mais aparece. Ele é retratado nada menos do que 6 vezes nesse livro. E eu gostaria de ler com os irmãos as ocorrências em que aparece o livro da vida. A primeira delas é Apocalipse 3, verso 5.
quando Cristo faz a promessa à igreja de Sardes, os irmãos que quiserem podem abrir aí junto comigo. A tradução NVI diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então aqui Cristo nos faz uma promessa. O vencedor, quem é o vencedor? Basta você ler lá em Romanos 8, verso 30 em diante. Nós somos os vencedores, os salvos são os vencedores. Aqueles que nasceram de novo, foram regenerados, somos vencedores e mais que vencedores em Cristo. E a esse vencedor, ao salvo, Cristo faz uma promessa: jamais apagarei seu nome do livro da vida. Então você já aprendeu que os salvos têm o seu nome no livro da vida. E quanto aos não salvos? Vamos ver aqui o próximo texto, Apocalipse 13, verso 8. Basta virar algumas páginas aí, seguir na sequência. Apocalipse 13, verso 8 diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Será que todo mundo? Aí o texto complementa: a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. E em complemento com esse texto, quase que uma repetição, Apocalipse 17, também no verso 8, o texto diz assim: os habitantes da terra, parte B, os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo ficarão admirados quando virem a besta. Ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Então, quem são os ímpios, os que não creem? São esses que não tiveram o nome escrito no livro da vida. Então, existe um grupo que tem o nome no livro da vida, os salvos. Existe um outro grupo que não tem o nome no livro da vida. E estes são os ímpios, os perdidos. E na próxima citação, Apocalipse 20, verso 11, nós vemos que será realizado um julgamento. E esse livro será um dos livros utilizados nesse julgamento. Aqui, o trecho de 11 a 15, o livro é citado 2 vezes. Ele diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. E a terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, nesse juízo, o que ocorre com os que não têm o nome no livro da vida? Sofrem a perdição eterna. São lançados no lago de fogo. E o que ocorre com os que têm o nome no livro da vida? Isso é o que a última citação vai nos explicar. Apocalipse 21, verso 27, falando a respeito da Nova Jerusalém, o estado eterno, podemos chamar até de o céu na eternidade, diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa será a condição final daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Habitar na Nova Jerusalém, desfrutar da vida eterna.
E é interessante que, se nós voltarmos tanto no capítulo 13, verso 8, quanto no 17, verso 8, diz que esse livro já foi escrito desde a fundação do mundo, né? Algumas pessoas acham que, no momento em que você orou, entregando sua vida para Jesus como único Senhor e Salvador, naquele momento lá no céu, algum anjo vai lá, ou o próprio Cristo, e escreve o seu nome no livro da vida. Muitos têm até o costume de, na oração, falar: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Mas não é assim que funciona, irmãos. Os nomes dos salvos já estão escritos no livro da vida. E como explicar isso? Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versos 1 e 2, ele nos ajuda um pouco nessa questão. Ele diz assim: aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai. Então, como Deus consegue antecipadamente escrever o nome dos salvos, e desde a fundação do mundo já está escrito lá? Porque Deus, ele tem um atributo divino chamado de presciência, que é parte da própria onisciência divina. Através desse atributo, Deus já sabe exatamente como será todo o futuro. Antes de você nascer, Deus já sabia como seria cada dia da sua vida, qual seria cada decisão que você tomaria. Mas não confunda isso com determinismo. Determinismo seria se Deus forçasse você a tomar a decisão A, B ou C. Deus não força, a sua decisão é livre e espontânea. Deus apenas sabe que você tomará a decisão A, ou B, ou C. Através desse conhecimento, Deus já sabe quem são aqueles que haverão de crer em Cristo quando o Evangelho for pregado, e os que perseverarão nessa fé. E sabendo disso por antecipação, Ele escreve desde a fundação do mundo os nomes dos salvos no livro da vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, versos 28 a 30, ele diz assim: pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para que sejam conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, santificou e glorificou. Então perceba que Deus, Ele nos conhece de antemão, nos conhece de forma antecipada. E quem são estes a quem Deus de antemão conheceu? O verso 28 explica: aqueles que amam a Deus. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vai dizer: todo aquele que ama a Deus é conhecido de Deus. Então Deus, desde a eternidade passada, já sabia que em um determinado momento da sua vida você iria crer em Cristo, entregar sua vida a Ele e amá-lo. E por isso Ele escreveu o seu nome no livro da vida lá na eternidade passada. Deus não precisa esperar acontecer para descobrir. Deus não descobre nada, Deus já sabia tudo desde o início. Ele é o Deus que em Isaías diz: eu torno o fim conhecido desde o início, porque Ele já sabe tudo. E Deus, sabendo todas as coisas, Ele estruturou um plano para a redenção da humanidade. E é muito importante que nós entendamos como é esse plano e como ele funciona. E o meu objetivo maior nessa manhã é explicar para vocês como é esse plano. Vou ficar aqui um pouquinho de lado. Aqui a câmera pega ainda? Vamos falar sobre os decretos divinos. Deus, como um Senhor soberano, Ele faz e fez os seus decretos. Nós podemos extrair da Bíblia pelo menos 5 decretos que Deus fez. O primeiro deles se relaciona com a criação. Deus decretou, queria criar o mundo, queria criar o ser humano, com tudo que existe nesse mundo. O segundo decreto se refere à queda do ser humano, que eu vou explicar em mais detalhes daqui a pouco. O terceiro se refere à provisão de salvação para esse ser humano caído. O quarto se refere à eleição
de pessoas para a salvação. E o último, a efetivação dessa salvação. E existem 3 formas diferentes de entender como Deus fez esses decretos. A primeira é chamada de supralapsarianismo, que é crida pelos calvinistas radicais. Supralapsarianismo, que palavrão, né? Então, lapsus no latim é queda. E supra é acima, antes. Então, em que momento houve a eleição? Antes da queda. Essa é a ideia de supralapsarianismo. Como ele estrutura esses decretos? Ele diz assim: Deus, antes de qualquer coisa, elegeu alguns para salvação e outros para perdição. Então, segundo essa teoria, Deus, antes de criar o ser humano, antes de criar o mundo, antes da queda, antes de qualquer outra coisa, ele fez assim: do ser humano que eu vou criar, alguns eu vou criar para salvar, outros eu vou criar para condenar ao inferno. Calma, não me olha com essa cara. Vamos prosseguir. Criou tanto eleitos quanto rejeitados. Vocês vão acompanhando a sequência aí, sem eu precisar mostrar no laser. Depois disso, como o terceiro ponto, decretou a queda. E você me ouviu direito. Eu não disse permitiu a queda, eu disse decretou a queda. O calvinismo ensina que o ser humano caiu porque Deus quis que ele caísse e fez ele cair. Se você tem alguma dúvida disso, basta você consultar a Confissão de Fé de Westminster, que é o credo calvinista, e ele vai dizer assim: Deus não somente previu, mas pré-ordenou a queda do ser humano. É o que está escrito lá. Então, ele proporcionou depois salvação somente aos quem já tinha eleito e efetivou a salvação nesses eleitos. E aí eu pergunto para vocês, esse modus operandi se encaixa com o caráter justo e amoroso de Deus? Criar já pessoas com o exclusivo propósito de condená-las sem dar a elas nenhuma chance de se salvar? Eu acho que não. Então vamos ver agora o segundo aqui, a coluna do meio. Infralapsarianismo. Como eu já expliquei, lapsus é queda, infra é abaixo ou depois. Então, em que momento ocorre a eleição? Depois da queda. Esse aqui é o chamado do calvinista comum, ou calvinista firme, também conhecido. E diz assim, primeiro ponto, Deus criou a todos. Segundo, Deus permitiu a queda. Ok, Adão caiu porque ele quis pecar, Deus só permitiu. Terceiro, elegeu, de entre toda essa humanidade caída, que merece ser condenada pelo seu pecado, Deus elegeu somente alguns para a salvação, de forma incondicional, sem nenhum critério específico, e rejeitou o restante. Ninguém merecia ir para o céu, então Deus pega um pouquinho, elege um pouquinho para ir para o céu, o restante sofra a condenação merecida. Proporcionou salvação somente aos eleitos e salvou os eleitos. E aí? Esse do meio se encaixa com o caráter justo, santo e amoroso de Deus? É um pouquinho melhor que a outra, né? A outra é um carrasco total. Essa daqui, esse terceiro ponto que a coisa complica, né? Porque se Deus já sabe que ninguém merece ser salvo, e só é salvo aqueles a quem Deus quer salvar, e lá em 2 Pedro 3,9, por exemplo, Deus diz que Deus é paciente e longânimo, esperando que todos se arrependam e sejam salvos. A vontade de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos. 1 Timóteo 2, verso 4, também diz isso. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, se a salvação dependesse só da atuação de Deus e o ser humano fosse um agente totalmente passivo nesse processo, como a vontade de Deus é salvar todo mundo, ele salvaria todo mundo. Mas todo mundo vai ser salvo? Não. Então, alguma coisa não está encaixando nesse processo.
Por que Deus escolheria de forma aleatória só alguns para salvar e o restante deixaria se perder? Isso para mim não faz sentido. Então vamos ver agora a terceira coluna, é o sublapsarianismo. Essa aqui é a estrutura dos decretos criada pelos arminianos, que entende que a eleição é uma consequência da queda. O ser humano se tornou carente de salvação a partir do momento da queda, é como uma consequência. Então, primeiro, Deus criou a todos, permitiu a queda, mas olha o terceiro aqui. Proporcionou a todos a possibilidade de salvação. Elegeu os que vão crer. Ou seja, aqueles a quem Deus já sabe que vão crer, são os que Ele elegeu. E aqueles a quem Deus já sabe que não vão crer, é os que Ele rejeitou. E salvou todos os que creram. Isso me faz lembrar um versículo bastante conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E realmente, na minha opinião, esse terceiro é o mais coerente. É o que se encaixa melhor com o caráter de Deus, que é a forma que os arminianos creem. Mas afinal, o que é calvinismo, o que é arminiano? Eu estou falando grego aqui, talvez muitas pessoas nem sabem do que eu estou falando. Então vamos explicar um pouquinho mais. Mas antes disso, e nós batistas? Talvez aqui tenha alguns que não sejam batistas, mas a maioria são. E nós batistas, o que nós cremos para a salvação? Como é o sistema de salvação que o batista crê? A nossa Convenção Batista Brasileira tem um documento chamado Declaração Doutrinária. Você pode encontrar esse documento em formato digital no site da Convenção Batista Brasileira ou no site da subseção de convenção de qualquer estado. Se alguém quiser, depois eu posso passar o link. Convenção Batista Brasileira, em sua declaração doutrinária, item 4, subitem 2, diz assim: cedendo à tentação de Satanás, num ato de livre desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Então nós, como batistas, não cremos que Deus decretou o pecado, que Deus decretou a queda, nem de Satanás e muito menos do homem, mas que o homem foi criado livre para fazer escolhas, e que fazendo um mau uso dessa liberdade, escolheu o caminho mau. E por isso, como consequência de seu próprio ato, caiu em pecado, se tornou incapaz de salvar-se a si mesmo, que é o que eu vou falar daqui a pouco, e por conta disso se tornou carente de salvação. Mas vamos prosseguir. Outra questão que se relaciona com isso é: como conciliar a soberania de Deus com a liberdade humana? Deus é soberano? Sim. E nós somos livres para fazer escolhas? Sim. O fato de nós sermos livres para fazer escolha deixa Deus menos soberano? Deus só seria soberano de fato se controlasse minuciosamente cada uma das escolhas que você faz, como se você fosse um fantoche manipulado por cordas invisíveis? Não. Deus continua sendo soberano, mesmo governando seres livres. E dentro disso, existe essa tensão entre duas formas de entender a salvação: monergismo ou sinergismo. Mais palavrões que eu estou falando aqui, né? Então, o que significa isso? Esse final, gismo, vem do grego ergon. Ergon significa aplicação de esforço, atuação. Então, é alguém que atua. Mono, também vem do grego, é um. Então, monergismo. Quem atua no processo de salvação? Um só. É só Deus. Então, segundo a crença monergista, aqueles a quem Deus incondicionalmente escolheu, Ele vai
se revelar a essa pessoa, colocar fé no coração dela, fazendo ela crer mesmo que ela não quisesse, derramar essa graça, transformar o coração dela e salvá-la. Tudo sozinho. E o ser humano é um agente totalmente passivo nesse processo. Ele não faz nada. Deus faz tudo sozinho. E aí isso chama outra questão. Se realmente Deus fizesse tudo sozinho no processo de salvação, e o ser humano não faz nada e nem teria condições de fazer nada, por que Deus só faz com alguns e não faz com outros? Isso fica a pergunta por enquanto. E a segunda forma de enxergar isso é o sinergismo. Ergon, atuação de esforço. Esse prefixo sin no grego significa soma, junção. Então o sinergismo significa, é um esforço conjunto, é uma atuação conjunta. Deus dá o primeiro passo te capacitando a crer com a graça dele, mas ele requer que você tenha uma resposta de fé a esse convite da pregação do Evangelho. E aos que respondem com fé, uma vez capacitados por essa graça, sem essa graça seria impossível responder. Uma vez aqueles que respondem com fé ao convite da graça, Deus efetiva a salvação, regenera e transforma essa pessoa. Mas perceba que, pelo próprio decreto e vontade de Deus, é um esforço conjunto. Deus atua primeiro, requer uma resposta. Naqueles que respondem, ele completa a obra. Esse é o chamado sinergismo. Então, o monergismo é a forma como os calvinistas creem. O sinergismo é a forma como os arminianos creem. E já entrando nessa questão, eu vou precisar falar com vocês a respeito dos 5 pontos da salvação. Para quem não sabe quem são esses dois personagens aqui, esse aqui é Jacó Armínio, teólogo holandês, que viveu na segunda metade do século XVI, e esse aqui é João Calvino, teólogo francês, tá? Ele viveu a maior parte da vida em Genebra, mas era francês, que viveu na primeira metade do século XVI. Esses dois teólogos reformados desenvolveram sistemas concorrentes. Concorrentes que eu quero dizer é no sentido de opostos, que se contrapõem, a respeito de como ocorre a mecânica da salvação. E eles estruturaram a salvação em 5 pontos, que são os chamados 5 pontos do calvinismo, ou os 5 pontos do arminianismo. São 5 pontos diferentes, mas os dois se estruturam em 5 pontos. E aqui eu vou explicar para vocês cada um desses pontos para saber como ocorre a mecânica da salvação. Então, o primeiro deles é a respeito da depravação total. Tanto calvinistas quanto arminianos creem na depravação total. A diferença é que o calvinista crê na depravação total num sentido intensivo. O que significa isso? O ser humano é totalmente incapaz de crer em Deus, de buscar a Deus, de fazer qualquer coisa boa por si mesmo. Já o arminiano, ele crê na depravação total no sentido extensivo. Ou seja, que a queda no pecado corrompeu a natureza humana em todas as suas áreas. E a partir da queda, o ser humano tem os seus pensamentos voltados para o mal em todas as áreas da sua vida. Na mentalidade, no raciocínio, nos sentimentos, na vida sexual, na área emocional, na área financeira, nos relacionamentos entre pessoas, na família, enfim, em todas as áreas, o ser humano é influenciado pelo pecado e tem a tendência ao mal. Será que o ser humano, após a queda no pecado, teve essa comunhão com Deus totalmente quebrada, de forma que ele não consegue mais crer em Deus, se achegar a Deus, falar com Deus? Vamos ver o que ocorreu lá no Éden. Em Gênesis 3, depois que Adão e Eva já tinham pecado, ou seja, já tinham caído, já estavam em estado de depravação, quando Deus chega no jardim, a Bíblia diz que Adão ouve os passos de Deus.
Então, ele ainda tem condições de se relacionar com Deus, mesmo após a queda. Ele conversa com Deus, Deus conversa com ele. Mais à frente, em Gênesis 4, versos 6 e 7, já na vida de Caim, Deus diz assim para Caim: por que está transtornado o seu rosto? Se fizer o bem, por acaso não seria aceito? Mas, tenha cuidado, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Esse jaz à porta ali no hebraico, ele passa a ideia de como se tivesse um animal selvagem, uma fera, escondida atrás da porta, pronta para dar o bote num momento de distração. Isso é o que Deus fala para Caim. O pecado está em você. Ele está esperando só o momento certo para fazer você cometer o mal. Mas cabe a você dominá-lo. Eu pergunto para você, se fosse impossível para Caim evitar de ter matado Abel, Deus daria essa orientação? Deus daria essa instrução dizendo: cabe a você dominar esse seu pecado de ira aqui nesse momento? Não faz sentido, né? Se fosse impossível para Caim, Deus não daria essa instrução. Cabe a você dominá-lo. Então perceba que o ser humano, mesmo após a queda, a imagem divina nele não foi destruída, ela foi desfigurada, mas não deixou de existir. E como nós podemos saber isso? Um pouquinho mais à frente, em Gênesis 9, verso 6, depois do dilúvio, Deus dá uma regra para a humanidade dizendo assim: quem derramar sangue de homem pelo homem, seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus o homem foi criado. E depois do Novo Testamento, o apóstolo Tiago vai confirmar em sua carta, Tiago, irmão do Senhor, que o ser humano continua tendo a imagem de Deus, mesmo após a queda. Mas é uma imagem corrompida, deformada, mas não deixou de existir. Também Paulo, em Romanos 2, versos 14 e 15, ele diz assim: quando os gentios, que não têm lei, praticam naturalmente as coisas da lei, está falando aqui de ímpios, eles são lei para si mesmo, demonstrando a lei de Deus que está gravada em seus corações. E dessa lei testemunha a sua consciência, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então perceba que o ser humano, mesmo ímpio, tem a lei de Deus gravada no seu coração. Ele sabe o que é certo e o que é errado, mesmo não tendo condições de fazer o certo sempre. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque essa imagem divina é a lei de Deus gravada no coração do ser humano. E isso não foi totalmente perdido com a queda. Então, o ser humano, mesmo em estado de total depravação, ele é capaz de crer em Deus. A diferença é que o estado de total depravação impede o ser humano de se salvar por conta própria. O ser humano tornou-se incapaz de salvar-se a si mesmo, seja por prática de boas obras, conduta pessoal, lei ou qualquer outra coisa. Isso é depravação total. O ser humano está caído, perdido e necessita da graça de Deus para ser salvo. Sozinho ele é incapaz de salvar a si mesmo. Um teólogo chamado Carlos Kleber Maia escreveu um livro chamado Depravação Total. E eu extraí uma citação desse livro, onde ele explica o que é a depravação do ser humano. E eu achei muito coerente, que diz assim: depravação total não significa que os seres humanos são tão ruins quanto eles poderiam ser, mas que o pecado atinge cada parte do ser de uma pessoa, e que as pessoas agora têm uma natureza pecaminosa com uma inclinação natural para o pecado. O termo total, pois, é usado extensivamente em vez de intensivamente. Depravação total não significa que as pessoas depravadas não podem fazer coisas boas diante de Deus ou do homem, mas simplesmente que estas coisas não podem trazer a salvação.
Jesus reconheceu a presença de boas qualidades no certo homem rico, conforme mencionado em Marcos 10, 21. Mas ele não pôde obter vida eterna através dessas boas qualidades. Alguns homens podem até praticar atos de caridade e justiça, que os tornem louváveis e alcançarem algum mérito diante da sociedade. Mas estes atos não podem de maneira alguma torná-los agradáveis a Deus, de forma a serem aprovados por Ele. Depravação total também não significa que os seres humanos não têm consciência que lhes permita distinguir em certa medida entre o bem e o mal, mas que a consciência tem sido afetada pela queda, de modo que não pode ser um guia seguro e confiável. Depravação total também não implica que as pessoas se entregam a toda forma de pecado ou a qualquer pecado na maior medida possível, mas que todas as suas ações são afetadas pelo pecado em sua motivação e propósito. Isso é depravação total. O ser humano é afetado pelo pecado em todas as áreas da sua vida e contaminado pelo pecado em todas as áreas. Por isso, ele é incapaz de salvar-se a si mesmo por qual motivo for, de qual forma seja. E, mais uma vez, o que a nossa Convenção Batista fala a respeito do estado de depravação do ser humano? No item 4, subitem 7 e 8, diz assim, a respeito dos efeitos do pecado no homem. Como resultado do pecado, o homem está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. E assim, depende da graça de Deus para ser salvo. Então, esse é o ponto inicial para você entender, irmão. Todos nós nascemos em estado de depravação total. Essa é a natureza caída herdada de Adão. Por isso, nenhum de nós é capaz de salvar-se a si mesmo. Todos nós precisamos de um Salvador, que é Cristo. Ele que nos salva, não é você que se salvou, é Deus que te salvou. Mas Deus, em sua soberania, estabeleceu alguns critérios para que Ele venha a te salvar. E é isso que nós vamos ver em mais detalhes. O segundo ponto é a respeito da eleição. Como Deus elege para a salvação? A Bíblia fala de predestinação? Sim. Mas não no sentido de que Deus determinou exatamente como será o seu futuro, o que você vai fazer A, B ou C. Predestinação, no grego é pro-horizon, prever. Horizon é da mesma raiz que vem a palavra horizonte. Então, pro-horizon, ele vê lá na frente, o horizonte lá na frente. É essa a ideia. Deus já sabe como vai ser todo o futuro, já enxerga lá na frente desde o começo. E por isso, o seu futuro está definido. Nós temos essa ilusão de achar que o seu futuro é determinado na hora que você está prestes a fazer uma escolha. Não, irmão, desde a eternidade Deus já sabe que naquele momento qual escolha você vai fazer. A escolha é livre e sua, e as consequências dela também são suas. Mas Deus já sabe qual escolha você vai tomar. E por isso o futuro de todos está definido. Isso é predestinação. Mas alguns ele elege para salvação e outros para perdição. Mas de que forma Deus elege? Elege aleatoriamente? Vamos fazendo um cara e coroa com cada um? Deus lá na eternidade, perdido. Vai para o inferno. É assim que funciona? Porque o calvinista usa um termo chamado eleição incondicional. Se a eleição é incondicional, ela não tem nenhuma condição a ser cumprida. Se ela não tem nenhuma condição, não tem nenhum critério. Se não tem critério, é aleatória. Será que Deus lá na eternidade aleatoriamente escolheu alguns para salvar e outros para condenar? Eu acho que não. Por isso eu prefiro crer no que Pedro falou.
Somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E o que Paulo confirmou, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Como funciona a eleição? Deus, conhecendo todo o futuro, já sabe quem são aqueles que haverão de crer e permanecer nessa fé. E com esse conhecimento prévio nas mãos, ele elege, escolhe, predestina para a salvação aqueles a quem ele já sabe que haverão de crer. É assim que funciona a eleição divina, e não que ele escolhe aleatoriamente e depois faz o cara que crê goela abaixo. Não é assim que a coisa funciona. Deus, em sua soberania, determinou que o ser humano tenha participação nesse processo, para que a justiça de Deus se cumpra. E isso é por meio da presciência, que eu já expliquei. Deus já sabe quem vai crer, já sabe quem vai perseverar, e já sabe quem vai apostatar. E essa questão depois vai se relacionar com a possibilidade ou não de perda de salvação, que eu já vou deixar em aberto para vocês irem pensando. Se Deus já conhece todo o futuro, ele já sabe quem vai apostatar. Será que esses a quem ele já sabe que vão apostatar, ele escreveu o nome no livro da vida lá na eternidade, sabendo que ia ter que apagar depois, porque o resultado final da vida deles é perdição, ou sabendo disso por antecipação, ele nem escreveu? Né? Vamos deixar isso mais para frente. E mais uma vez, o que a nossa convenção fala a respeito disso? Sobre a condicionalidade da eleição divina. E tem 6 subitens 1 a 3. Diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, ou seja, para a salvação. Não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. E aí eu preciso dizer, o que é livre-arbítrio? A maioria das pessoas não sabe direito o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não quer dizer que tudo que você se determinar a fazer, você vai conseguir. Quer uma prova disso? Determine a si mesmo que você nunca mais vai pecar, até o fim da sua vida. E amanhã a gente conversa, se você conseguiu. Livre-arbítrio, no sentido salvífico, significa apenas que o ser humano tem condições de escolher se crê ou não crê em Deus. Somente isso. Isso é livre-arbítrio, que normalmente é muito mal entendido. Vamos falar também sobre a expiação dos pecados. Por que em Cristo morreu? Você já parou para pensar nisso? Aí não vale falar por mim. Eu estou falando em sentido coletivo. Por que em Cristo morreu? Cristo morreu por todos ou só pelos eleitos? Porque o calvinismo vai dizer que Cristo morreu só pelos eleitos. Deus elegeu incondicionalmente, Cristo vem para morrer só por aqueles a quem Deus já tinha eleito. Os que Deus não tinha escolhido não receberam a expiação de Cristo. Isso é que o calvinismo ensina. Mas será que isso está correto? Então, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 João, capítulo 2, verso 2. Mais fácil vir de trás para frente. 1 João está bem no finalzinho. 1 João 2, 2. Aqui o apóstolo João diz assim: Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Quem é o nós aqui no contexto? Os crentes, os salvos. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados.
dos salvos. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Se o nós é os salvos, o restante do todo mundo é quem? Os perdidos. Então, Cristo também morreu pelos perdidos. Cristo morreu pelo mundo inteiro. Vamos agora, retroagindo um pouquinho mais, para Hebreus 2:9. Basta voltar algumas páginas, já vai estar em Hebreus. Hebreus 2:9 diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Cristo morreu por alguns só ou por todos? Voltando mais um pouquinho, 1 Timóteo 4:10. Esse também é bem legal. Fica difícil de entender como seria só para os eleitos esse texto. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, se é especialmente dos que creem, esse todos que vem antes abrange também os que não creem. Cristo morreu por todos. Depois ali vocês podem ler em casa, Romanos 5, eu não vou me estender muito aqui, mas ele tem uma lógica bem simples. Se o pecado de um único homem, Adão, trouxe condenação a toda a humanidade, também, por meio de um único homem, Cristo, toda a humanidade recebeu a expiação. Então ali, se você não disser que a expiação de Cristo atinge a todos, você é obrigado a afirmar que o pecado de Adão também não atinge a todos, porque a lógica é a mesma. Da mesma forma que o pecado de Adão atingiu a todos, a expiação de Cristo tem que atingir a todos também. Mas o X aí da questão é, Cristo morreu por todos, mas existe uma condição para que se receba os benefícios dessa expiação. Por que Cristo morreu por todos? Lembra que eu falei lá no começo que o ser humano é totalmente depravado? E necessita da graça divina para poder crer em Deus? Então, Deus só seria justo se desse a todos os homens condições e capacidade de poderem crer em Deus. Porque se ele derramasse graça apenas sobre alguns, capacitando eles a poderem crer, estes outros a quem Deus não derramou a graça seriam totalmente incapazes de crer. Logo, não seria culpa deles não crer, porque o próprio Deus não quis capacitá-los a poderem crer. E é por isso que Deus derramou, por meio do sacrifício de Cristo, a sua graça sobre toda a humanidade, tornando todos os seres humanos capazes de poderem crer em Cristo. Mas esse convite da graça carece de uma resposta. Aqueles que respondem com fé ao convite da graça, Deus salva. Aqueles que, mesmo capacitados pela graça e tendo condições de responder positivamente esse convite, não respondem, permanecem em sua condenação. E é nesse sentido que Cristo morreu por todos, para que Deus pudesse derramar de forma preveniente, preventiva e antecipada essa graça sobre toda a humanidade, capacitando todos a poderem crer. E a salvação sempre foi pela fé, desde o Antigo Testamento. Isso o Paulo vai falar lá em Romanos 4, repetindo o que está lá em Gênesis. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. A salvação sempre foi pela fé, desde o Antigo Testamento. A questão da expiação se relaciona com a vontade divina. Deus quer salvar a todos. O amor de Deus o impele a isso. Ele não quer salvar só alguns. Mas, em sua justiça, Ele determinou critérios para que o ser humano possa ser salvo.
Por isso, apenas aqueles que preenchem esses critérios recebem essa salvação, embora Deus queira salvar a todos. Se você ler lá 1 Timóteo 2, verso 3 e 4, vai falar que Deus quer salvar a todos. 2 Pedro 3,9, Tito 2,11, que diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas nem todos receberam. Mas se quisessem ter recebido, teriam recebido. Essa é a diferença. E o que a nossa convenção fala a respeito desse ponto? Sobre o alcance da oferta de salvação. A salvação é outorgada por Deus, pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. É um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, justificação, santificação e glorificação. Isso está lá no item 5, subitens 1 a 4, da nossa declaração doutrinária. Então, o que você já deve estar percebendo é que esse ditado popular que se diz por aí, que batista não é nem calvinista nem arminiano, está errado. A nossa declaração de fé é arminiana. O verdadeiro batista que está em conformidade com a nossa declaração de fé é o arminiano. A Convenção Batista tolera calvinistas em nosso meio, mas o calvinismo não é considerado ortodoxo. A nossa crença ortodoxa para a salvação é o chamado arminianismo de 4 pontos, que é o que eu vou explicar em mais detalhes até o final desse estudo. Então, voltando desde o início, o ser humano é totalmente depravado, não consegue salvar a si mesmo sozinho e depende da graça de Deus para crer e ser salvo. Mas Deus já derramou antecipadamente essa graça a todos os homens, por meio do sacrifício de Cristo. Deus, em sua presciência do futuro, já sabe quem vai livremente crer ou não crer, e escolheu para salvar aqueles a quem Ele já sabe que vão crer. Cristo morreu por todos, para capacitar todos a poderem crer. Mas a salvação e os benefícios dessa expiação são efetivados apenas nos que creem. E agora nós vamos para o 4º ponto, o ponto da graça. O homem é capaz de resistir à graça divina? Porque o calvinismo crê num sistema chamado graça irresistível. O que significaria isso? Que aqueles a quem Deus escolheu salvar, num determinado momento da vida, Ele vai derramar a sua graça sobre essa pessoa, de forma que ele não conseguirá resistir. Ele será transformado, vai crer e vai ser salvo, querendo ou não, porque Deus determinou que ele seja salvo. Isso é graça irresistível. Mas nós vemos isso na Bíblia. A começar de Gênesis 6, antes do dilúvio, nós vemos que Deus fala assim: acho que acabou a bateria, ou está acabando. Som? Vou tentar prosseguir. Vemos em Gênesis 6 que antes do dilúvio, o próprio Deus diz assim: pois não convém mais que o meu Espírito Santo continue contendendo com os homens. Por isso eu darei mais 120 anos e depois virá o dilúvio. Ou seja, desde aquele momento o Espírito Santo já estava contendendo com os homens, tentando convencer, como diz lá João 14, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e trazê-lo para o arrependimento. Mas os seres humanos estavam resistindo, e resistiram a tal ponto que só a família de Noé foi salva. Todos os demais se perderam. Então, esse é um dos textos que mostra que o ser humano pode resistir ao Espírito Santo, pode resistir à atuação da graça divina. Ah, pastor, mas isso é Antigo Testamento. Tá bom, vamos para o Novo então. Mateus 23, 37. Jesus, quando chega em Jerusalém, ele chora. E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis
proteger vocês debaixo das minhas asas, da mesma forma que uma galinha protege os pintinhos, mas vocês não quiseram. E porque vocês não quiseram, a casa de vocês ficará desolada, e vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Perceba ali que Jesus, sendo Deus, ele diz, quantas vezes eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Mostrando que o ser humano pode sim resistir à graça, resistir à atuação do Espírito Santo. Lucas 7,30 é outro texto que fala sobre isso, que diz que os fariseus, resistindo ao propósito divino para eles, rejeitaram a mensagem. Também João 5, versos 39 e 40, Jesus diz assim, vocês estudam as Escrituras, e são essas mesmas Escrituras que testificam a meu respeito, mas mesmo assim vocês não querem vir até mim para que tenham vida. Mais uma vez resistindo. E lá em Atos 7, verso 51, a pregação de Filipe, ele, indignado, em certo momento declara no verso 51, ó povo obstinado, até quando vocês permanecerão resistindo ao Espírito Santo? Então perceba que vários textos bíblicos nos mostram que a graça divina, a atuação do Espírito Santo, pode sim ser resistida. E é por isso que muitos não são salvos, porque resistem à atuação do Espírito Santo. Então, essa ideia de graça irresistível, ela não existe. Deus, ele não é um violador. Ele não arromba a sua porta e entra forçosamente. Lembra-se lá de Apocalipse 3? Eis que estou à porta e arrombo, se você não deixar eu entrar. É isso que está escrito lá? Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cristo é um cavalheiro. Ele não invade casas, ele não arromba corações. Ele convida pela graça. E esse convite pode ser rejeitado. O que a nossa convenção fala a respeito disso? Sobre as condições para a regeneração, a efetivação da salvação no ser humano. Há duas condições para o pecador ser regenerado: o arrependimento e a fé. O arrependimento implica em uma mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. A fé é a confiança e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Item 6, subitem 6. Então perceba que, mais uma vez, a nossa declaração doutrinária defende que a graça, sim, pode ser resistida. E esse é o motivo da condenação dos homens, porque resistem à graça de Deus e à atuação do Espírito Santo. E indo para o próximo ponto, a preservação dos salvos, ou a preservação dos eleitos. Cristo preserva os salvos para que eles perseverem na fé? Ou eles podem perder a salvação? É possível perder a salvação? Pergunta difícil, né? Vamos parar para pensar um pouquinho. Deus já conhece todo o futuro. Já sabe quem vai crer, já sabe quem não vai crer. Destes a quem ele sabe que vai crer, ele também já sabe quem vai perseverar e quem não vai perseverar. Sabendo de tudo isso por antecipação, lá na eternidade passada, quando foi escrever o nome no livro da vida, dos salvos, aqueles a quem Deus já sabia que iriam apostatar, ele escreveu o nome deles, já sabendo que ia ter que apagar depois, ou nem escreveu? O que vocês acham mais inteligente a se fazer? Nem escreveu. Se os nomes deles nunca tiveram escritos no livro da vida, em algum momento nós podemos afirmar que verdadeiramente eles foram salvos? Ou eram pessoas que estavam na igreja e pensavam ser salvas,
mas de fato não era. E aí nós entramos em outra questão. Como é o verdadeiro salvo? Porque tem muita gente que congrega em igrejas. Mas será que todos estes que congregam em igrejas são salvos? Quais são as características do verdadeiro salvo? O verdadeiro salvo vive uma vida em pecado? Na prática do pecado? Então vamos ler lá 1 João, capítulo 3, verso 7 em diante. 1 João 3, verso 7 em diante. Esse texto é um texto muito forte. Vocês vão ver que o apóstolo João pega pesado aqui. Olha o que ele fala. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. À luz desse texto, existe esse negócio de crente desviado? Olha, eu sou crente, mas eu estou desviado. Ah, é? Quanto tempo você não vai na igreja? 5 anos. Não existe crente desviado. Existe salvo e existe não salvo. É importante que nós entendamos o que é a regeneração. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você nasce de novo, se torna uma nova criação. Você ganha uma nova filiação, você se torna filho de Deus, é o que está lá em João 1. Você ganha uma nova nacionalidade, você deixa de ser cidadão do mundo e se torna cidadão da Jerusalém Celeste, do reino de Deus. Você ganha uma nova pátria. Por isso, todo aquele que é nascido de novo vai viver uma vida em conformidade com essa nova natureza. Na vida do salvo, o pecado é a exceção e não a regra. Você não vai estar imune ao pecado, eventualmente você vai pecar, porque nessa mesma carta, se você voltar um pouquinho antes, o João vai dizer assim: todo aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso, mas se pecarmos, temos um justo advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Então você não vai estar imune ao pecado, eventualmente você vai pecar, mas o pecado vai ser a exceção na sua vida, não a regra. Pessoas que vivem na prática do pecado todos os dias e vêm na igreja no domingo, nunca foram salvas, nunca foram regeneradas, nunca nasceram de novo. Porque se tivessem nascido de novo, a natureza deles seria transformada e ele abandonaria naturalmente essas práticas. É por isso que lá em Mateus 7, Jesus faz uma parábola, ele fala da boa árvore e da árvore ruim. E essas pessoas que são simbolizadas pela árvore ruim, no dia do juízo, eles vão dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos sinais, maravilhas e grandes milagres. E o que Jesus diz para eles? Vocês eram salvos, mas acabaram se perdendo. Foi isso que Jesus disse? Não, ele diz: em verdade nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O salvo tem vida de salvo. E é por isso que salvação não se perde, porque o verdadeiro salvo não irá se apostatar dos caminhos do Senhor. E Deus, sabendo disso pela sua presciência desde a eternidade passada, já o escolheu, o elegeu para a salvação, o chamou, santificou, justificou e irá te glorificar na ressurreição. Perceba ali que Romanos 8, versos 29 e 30, não tem nenhum se. Está escrito: aos que de antemão escolheu, esse grupo inteiro, a estes chamou, a todos esses que chamou,
santificou, a todos esses que santificou, justificou, e a todos esses que justificou, glorificou. Tem algum C aqui no meio do caminho? Não tem. Então, todos os que ele chamou de antemão vão cumprir esse processo inteiro e serão glorificados. Por isso, salvação não se perde. O que nós temos na igreja é um monte de joio misturado no meio do trigo. Pessoas que nunca foram salvas e quando se abandonam a congregação e vão para o mundão, estão simplesmente revelando a verdadeira natureza que eles já tinham. Estavam só escondendo. Porque nós, aqui, não temos como saber, com certeza, quem é joio e quem é trigo. Por isso que lá na parábola do joio e do trigo, Jesus falou para os apóstolos, não tentem separar joio do trigo, porque vocês vão acabar arrancando o trigo por engano. Deixe que os meus anjos no dia do juízo vão fazer essa separação. Só tem duas pessoas que sabem quem é salvo. Deus e a própria pessoa. A própria pessoa sabe se ela é salva. Porque Romanos 8, se eu não me engano é o verso 14 ou 16, ele diz assim, que o Espírito Santo de Deus testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. E o mesmo apóstolo João, lá em 1 João 4, também vai dizer, sabemos que pertencemos a Deus porque Ele nos deu o seu Espírito. Então, quem é o verdadeiro regenerado tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo dentro de si. E esse Espírito Santo vai te dar a certeza da sua salvação. E é por isso que o verdadeiro salvo não duvida se ele é salvo ou se ele não é salvo. O conceito de perda de salvação, ele trabalha com o medo da pessoa. Você se achegou a Deus porque você ama a Deus ou porque você tem medo de ir para o inferno? Honestamente. No início, você pode até ter se achegado por medo de ir para o inferno. Mas, quando você cresce na graça e no conhecimento, esse medo tem que ser substituído por um relacionamento de amor com Deus. Por que você serve a Deus? Por que você obedece a Deus? Porque você ama a Deus. Porque Ele é o seu Pai. Você tem um relacionamento de pai e filho com Ele e você quer agradar o seu Pai e fazê-lo feliz. É por isso que você obedece a Deus, e não pelo medo de ir para o inferno. Por isso, 1 João, capítulo 4, verso 18, ele diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que cada um de nós possamos chegar a esse nível de sermos aperfeiçoados no amor. Não servimos a Deus por medo de condenação, mas por um amor vivo e verdadeiro ao nosso Pai Celestial. Amém? E o que a nossa convenção fala sobre esse último ponto? A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Então, o que você tem que ter medo não é de perder ou não perder salvação. O que você tem que saber é se você realmente já é salvo. Porque se você realmente já foi salvo, sua natureza será transformada. E você não cairá desse estado de graça, porque o próprio Deus vai te sustentar. Judas, verso 24, uma página antes do Apocalipse, ele diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, para a glória, agora e para todo sempre. Amém.
E esses são os 5 pontos da salvação, irmãos, que vocês todos têm que, não vou dizer têm que conhecer, mas pelo menos devem conhecer. O homem é incapaz de se salvar, depende da graça de Deus para isso. Deus, conhecendo todo o futuro, já sabe quem vai crer e quem não vai, e escolheu para a salvação aqueles que livremente Ele sabe que vão crer. Cristo morreu por todos, dando a todos condições de poderem crer e responder positivamente esse convite da graça. Mas Deus requer uma resposta de fé a esse convite, para que Ele efetive a salvação no ser humano. Deus derrama sua graça sobre todos, mas essa graça pode ser resistida. Mas há aqueles que se entregam a essa graça, entregam-se a Cristo, são regenerados, nascem de novo, têm a sua natureza transformada, e o próprio Cristo os sustentará. Em João 6, Jesus diz: todo aquele que o Pai o enviar vai vir a mim, tem a vida eterna. Depois, mais para frente, em João 10, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem será capaz de tirá-las das minhas mãos? Eu gostaria de convidar vocês a abrir suas Bíblias em Romanos 8. Gostaria de ler aqui esse texto para enfatizar para vocês a certeza de salvação que o regenerado tem que ter. Eu vou ler do verso 28 até o final do capítulo. Romanos 8, 28 até o final do capítulo. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem qualquer altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que essa palavra fique gravada em seu coração, irmão. Espero que nessa manhã a linguagem que eu utilizei não seja muito difícil e que você possa ter aprendido um pouco mais sobre como ocorre a salvação, como é esse plano de salvação que Deus estruturou, quais são essas etapas, como ele se cumpre. E lá na eternidade, no Apocalipse, nós vemos a consumação plena desse plano, como eu já li logo no início. Aos salvos, Cristo promete: jamais riscarei seus nomes do livro da vida. Os ímpios, os perdidos, os nomes deles nunca estiveram no livro da vida. E no juízo, todo aquele que tem o nome no livro da vida poderá desfrutar da vida eterna. Mas os que não têm sofrerão a perdição eterna no lago de fogo. Amém, irmãos? Todo esse estudo que eu fiz tem de forma bem mais completa nesse meu novo livro. Não é mais tão novo assim, já faz quase um ano que eu lancei. Homem, Pecado e Salvação. Ali na entrada
Tem alguns exemplares dos meus 3 livros à disposição para quem quiser adquirir. Tá? Eu trouxe maquininha de cartão também para quem quiser pagar com cartão. É R$40 cada livro, os 3 têm o mesmo preço. Eu agradeço grandemente a oportunidade de poder estar aqui ministrando esse estudo e gostaria de encerrar com essa palavra. 1 Timóteo 1, versos 15 a 17. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam a honra e a glória para todos sempre. Amém. E 2 Coríntios 13, 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que Deus abençoe a todos.